O fim de tarde em Feira de Santana, em 1976, parecia sempre carregar uma névoa dourada, como se o sol demorasse mais a se pôr só para admirar o movimento vibrante da cidade. Naquele dia, Ana caminhava pela avenida principal com o coração acelerado, apertando entre os dedos o rosário que sua mãe lhe dera, na tentativa de controlar uma inquietação que nem ela sabia nomear. Era jovem, disciplinada, fiel às missas de domingo e aos grupos de oração, mas havia algo na atmosfera daquela semana que a fazia sentir que sua vida prestes a mudar. Talvez fosse o simples fato de ter visto o rapaz desconhecido perto do mercado municipal, ou talvez fosse uma premonição silenciosa, daquelas que não dependem de lógica para fazer sentido. O rapaz se chamava Daniel, embora poucos o conhecessem pelo nome verdadeiro. Era conhecido mais pela presença marcante. Alto, de pele morena reluzente, sorriso tímido e olhar atento, como quem ouvia mais do que falava. Ele caminhava com postura tranquila, sempre levando consigo uma sacola com ervas que costumava entregar no terreiro onde ajudava nos preparos das obrigações. Para muitos moradores conservadores, a simples menção ao candomblé despertava cochichos e olhares enviesados, mas para ele aquilo era apenas vida, ancestralidade e respeito. E naquele mesmo fim de tarde em que Ana caminhava ansiosa, ele também seguia pelas ruas, carregando consigo um destino que ainda desconhecia. Ana não sabia explicar por que aquele encontro tão breve dias antes fizera seu coração arder como se tivesse visto algo proibido, quase perigoso, mas impossível de ignorar. Ela se lembrava do modo como ele a encarou. Não havia desafio no olhar dele, apenas sinceridade. E talvez fosse isso que mais a assustava. Vivia numa casa onde sua família, profundamente religiosa, via tudo que fugia do catolicismo como ameaça. Crescerá ouvindo que um bom cristão devia se manter longe de influências estranhas. No entanto, pela primeira vez, ela se perguntava se aquilo que sempre vira como certo talvez fosse só um pedaço de um mundo muito maior. Daniel, por sua vez, também se lembrava dela. Não era comum alguém prendê-lo assim pela memória, mas havia algo na forma como Ana segurava o rosário que lhe chamou a atenção. Não como símbolo de medo, mas como algo que ela usava para se proteger de si mesma. Ele sabia reconhecer inquietações silenciosas, afinal convivia com pessoas que buscavam equilíbrio espiritual diariamente. E, embora não conhecesse suas crenças mais profundas, ele não via contradição alguma entre fé cristã e a sua própria. Crescerá ouvindo que o mundo precisava de respeito, não de confronto. Ele se perguntava se algum dia voltaria a vê-la. Naquela noite, Ana tentava estudar a luz fraca do abajur, mas a página permanecia imóvel, como se não tivesse mais letras. A lembrança de Daniel surgia sempre que ela piscava. Não sabia seu nome, nem de onde vinha, e ainda assim algo nela queria saber mais. Sabia também que não poderia comentar nada com sua mãe, que sempre fazia questão de reforçar um rígido caminho moral. Enquanto as badaladas da igreja anunciavam 9 horas, ela suspirou, percebendo o quão impossível seria tentar ignorar tudo aquilo. Do outro lado da cidade, Daniel organizava as ervas no terreiro. O cheiro forte de folhas amassadas invadia o ar, misturando-se ao toque leve dos atabaques que se preparavam para a noite seguinte. O terreiro não era um espaço de medo, como muitos diziam, mas de acolhimento, de histórias que vinham dos ancestrais e guiavam o presente. Ele se lembrava com carinho de cada ensinamento que aprenderá ali, e naquele momento pensou, sem entender o motivo, que gostaria que Ana pudesse ver aquele espaço como ele via. Um lugar de vida, não de conflito. No dia seguinte, Ana saiu mais cedo de casa, dizendo que iria ajudar uma colega com um trabalho escolar. Embora essa não fosse a verdade completa. No fundo, ela esperava encontrar Daniel novamente, mesmo sabendo que aquilo a deixava nervosa. Caminhava pela praça, fingindo observar as barracas de doces, mas seus olhos percorreram cada rosto com rapidez, em busca daquele que a deixará inquieta. O coração lhe pulsava na garganta, como se tivesse algo urgente para dizer, mesmo que ela ainda não soubesse o que era. Daniel chegou à praça um pouco depois, trazendo consigo um cesto com frutas que sua tia pedirá para entregar. Não esperava encontrar Ana ali.
muito menos parada perto da banca de fitas coloridas, observando tudo com aqueles olhos curiosos que pareciam sempre à procura de algo. Ele hesitou por um instante, tentando decidir se deveria se aproximar ou respeitar o espaço dela. Não queria assustá-la, mas também não queria perder a oportunidade que o destino claramente lhes oferecia. Quando seus olhares finalmente se encontraram, a confusão interna de Ana pareceu se dissolver, dando lugar a uma estranha sensação de reconhecimento, como se eles já tivessem se encontrado em algum sonho antigo. Daniel deu um passo à frente, oferecendo um sorriso quase tímido, mas acolhedor. Ela respondeu com outro sorriso, discreto, inseguro, porém sincero. Era pouco, mas era suficiente para iniciar algo que nenhum dos dois ainda compreendia. Sentaram-se por alguns minutos em um banco ao lado da fonte. Falaram pouco, mais sobre o clima do que sobre si mesmos, mas a conversa surgiu com leveza, sem esforço. Ana percebeu que ele falava com respeito, sem tentar impressioná-la, e isso a deixou mais tranquila. Daniel, por sua vez, notou a doçura e a firmeza nos gestos dela, como se fosse alguém que carregava muito mais profundidade do que mostrava. O momento era simples, mas guardava a promessa de algo transformador. Esse é apenas o início. Então aproveite esse momento para pedir ao público que se inscreva no canal e deixe o like, porque a história vai ficar cada vez mais intensa e você não vai querer perder nada. Nos dias que seguiram, Ana tentava esconder de si mesma a ansiedade que surgia a cada manhã. Quando caminhava pela praça esperando, mesmo sem admitir, encontrar Daniel novamente. Ela sabia que aquele sentimento era considerado perigoso dentro da rígida estrutura religiosa de sua casa. Mas quanto mais tentava afastá-lo, mais ele crescia. A lembrança do sorriso dele parecia acompanhá-la em cada canto da cidade, fosse no mercado, nas ruas movimentadas ou nas janelas antigas que refletiam a luz do sol. Ela não queria admitir que estava vivendo algo proibido, mas o próprio coração se encarregava de lembrá-la. Daniel também se viu preso à expectativa. Mesmo tentando se ocupar no terreiro e nas tarefas diárias, havia momentos em que seu pensamento escapava para a imagem de Ana caminhando com suavidade pela praça. Ele sabia que se aproximar demais poderia trazer problemas para ela e talvez até para si mesmo, considerando o preconceito que muitas famílias tinham com pessoas ligadas ao candomblé. Ainda assim, havia algo naquela jovem cristã que despertava nele uma vontade quase instintiva de cuidar, de proteger, de conhecer mais profundamente. A primeira conversa entre eles havia sido breve, mas suficiente para plantá-los no território incerto entre curiosidade e desejo. Ana lembrava do modo como Daniel observava tudo com atenção, como se cada detalhe da praça tivesse um significado oculto. Ela se perguntava se aquilo era parte da espiritualidade dele, se as ervas e os rituais que ele auxiliava no terreiro lhe ensinavam a perceber o mundo de forma diferente. E, pela primeira vez, questionou se o medo que sua família tinha do candomblé não era apenas fruto de ignorância. Daniel, por sua vez, queria que Ana pudesse conhecer seu mundo sem os preconceitos que a sociedade carregava. Ele sabia que, para ela, seria difícil transitar entre dois universos tão diferentes, principalmente porque sua família provavelmente jamais aceitaria tal aproximação. Ainda assim, ele sonhava com a possibilidade de que ela visse a beleza nos cantos dos atabaques, na energia que corria pelos rituais, no respeito profundo aos mais velhos e à natureza. Achava que, se ela ao menos observasse por um instante, compreenderia que ali não havia mal algum. Certo dia, enquanto Ana arrumava o pequeno altar em casa, com a imagem da Virgem Maria sobre uma toalha bordada, percebeu que seus dedos tremiam. Não era medo, mas uma estranha sensação de culpa por sentir algo tão forte por alguém que sua família consideraria inadequado. Ela tentou rezar, mas a oração parecia atravessada por pensamentos de Daniel. Fechou os olhos e sussurrou, "Me ajuda a entender", não sabendo ao certo a quem pedia ajuda, a Deus ou a si mesma. E naquele momento percebeu que a fé, tão sólida até então, começava a se misturar com sentimentos novos e confusos. Naquele mesmo fim de tarde, Daniel caminhava pela rua principal quando avistou Ana saindo de uma pequena loja de tecidos. Ela carregava uma sacola leve, e o vento mexia nos fios soltos do cabelo,
fazendo-a parecer parte de uma pintura viva. Ele caminhou até ela, sem precisar pensar duas vezes. Quando a chamou pelo nome, Ana virou-se tão rápido que deixou transparecer o quanto esperava vê-lo. Daniel sorriu, compreendendo sem palavras, e ela corou levemente. Conversaram enquanto seguiam pela calçada, como se aquele reencontro fosse natural, inevitável. Dessa vez, porém, a conversa não ficou apenas nos temas triviais. Ana perguntou, com certa hesitação, sobre as ervas que ele costumava carregar. Daniel explicou com paciência, falando sobre o uso medicinal de algumas folhas, sobre os banhos de energia e sobre a importância do respeito aos mais velhos dentro do terreiro. Ela o ouviu com atenção, surpresa por notar que tudo aquilo soava muito mais bonito e pacífico do que imaginara durante a vida inteira. Percebeu também que seus medos talvez nunca tivessem sido seus de verdade, mas herdados. Ao final do trajeto, quando precisaram se despedir, o silêncio entre os dois não era desconfortável, mas intenso. Havia algo crescendo ali, algo que ambos reconheciam e ao mesmo tempo temiam. Ana segurou o rosário no bolso, como se buscasse força, enquanto Daniel ajeitava a alça da sacola no ombro, tentando esconder o leve tremor nas mãos. Eles sabiam que, dali em diante, nada seria simples. E ainda assim, nenhum dos dois parecia disposto a abrir mão daquele sentimento nascente. Enquanto Ana voltava para casa, com o coração batendo mais rápido que seus passos, ela pensou que talvez fosse hora de refletir de verdade sobre o que queria. Não podia mais fingir que aquela aproximação era comum. Não podia mais ignorar que Daniel mexia com ela de um jeito profundo e transformador. Era como se tivesse descoberto que o mundo não era dividido apenas entre certo e errado, mas entre aquilo que faz a alma florescer e aquilo que aprende. E, pela primeira vez, ela desejou ser livre. E antes de seguir para o próximo encontro dessa história intensa, lembre o público de se inscrever no canal e deixar o like, porque esse romance proibido de 1976 só está começando, e ainda vai pegar fogo culturalmente e emocionalmente. Nos dias seguintes, a rotina de Ana começou a se transformar de maneira sutil, mas profunda. Ela acordava mais cedo, movida por uma ansiedade que tentava esconder até de si mesma. Tomava o café rapidamente, respondia às perguntas da mãe com frases curtas e, sempre que podia, inventava pequenas desculpas para sair de casa. O que antes era uma vida previsível e controlada agora se tornava um emaranhado de expectativas, e o simples fato de caminhar pela praça de Feira de Santana era suficiente para acelerar seu coração. Ela sabia que algo dentro dela se partirá, não em dor, mas em revelação, e que jamais seria capaz de voltar ao estado anterior. Enquanto isso, Daniel se esforçava para manter a calma diante dos sentimentos que cresciam com força inesperada. Ele sempre fora alguém equilibrado, habituado a lidar com emoções profundas através da espiritualidade, mas dessa vez era diferente. Havia algo em Ana que escapava à lógica. Era como se suas presenças se reconhecessem antes mesmo de suas histórias se explicarem. Ele tentava se ocupar ajudando no terreiro, organizando folhas, limpando instrumentos, preparando o espaço para os rituais. Porém, cada som de atabaque parecia trazê-lo de volta ao rosto dela, aos olhos inquietos e ao sorriso tímido que ele começava a valorizar de uma forma que não sabia se deveria. Certa tarde, quando Ana caminhava pela feira livre, sentindo o cheiro forte de frutas maduras e o burburinho das vozes que preenchiam o ar, ela sentiu um toque suave no ombro. Virou-se rapidamente, e lá estava Daniel, segurando uma sacola com raízes e ervas que havia comprado para o terreiro. O encontro inesperado fez seu estômago se revirar, mas não de medo. Era algo mais profundo, quase caloroso. Eles ficaram ali parados por alguns segundos, como se o tempo tivesse diminuído a velocidade para permitir que ambos se olhassem de verdade. Depois, caminharam juntos entre as bancas, conversando como se aquilo fosse natural. Daniel a conduziu até uma barraca onde uma senhora idosa vendia fitas coloridas, cada uma representando uma energia, um caminho, uma proteção. A velha senhora cumprimentou Daniel com carinho e lançou um olhar curioso para Ana, como se reconhecesse algo nela que nem ela mesma sabia que existia.
A idosa ofereceu uma fita azul clara para Ana, dizendo que era para a serenidade e clareza do coração. Ana hesitou, olhando para Daniel, que apenas sorriu e assentiu de forma encorajadora. Ela aceitou a fita, amarrando-a no pulso com delicadeza, e sentiu um arrepio leve subir pelo braço, como se fosse um sinal silencioso de que algo estava prestes a mudar. A convivência entre Ana e Daniel começou a ganhar pequenos rituais próprios, encontros improvisados, conversas que se prolongavam mais do que deveriam e olhares que diziam mais do que palavras permitiam. Ana se sentia dividida entre duas forças: a fé rígida que moldara sua infância e a nova curiosidade que crescia como um broto insistente, rasgando a terra dura para alcançar a luz. Daniel, por sua vez, respirava fundo sempre que a via, tentando equilibrar a razão e o sentimento, sabendo que cada passo adiante os aproximava de um limite difícil de contornar. Em casa, Ana começava a sentir o peso do segredo. Sua mãe a observava com olhos desconfiados, notando a mudança em seu comportamento. Perguntava se estava bem, se tinha encontrado alguém, se algo estava acontecendo. Ana respondia sempre com um sorriso frágil e palavras rápidas, mas a tensão se acumulava como nuvens de tempestade que ainda não haviam encontrado coragem para desabar. Ela sabia que, se sua família descobrisse a aproximação com Daniel, as consequências seriam duras. Não por quem ele era como pessoa, mas pelo universo ao qual ele pertencia, um universo que sua família se recusava a compreender. No terreiro, Daniel também começou a perceber que alguns olhares se voltavam para ele com mais curiosidade do que o normal. Não era hostilidade, mas preocupação. A mãe de Santo, uma mulher sábia e serena, chamou-o em um canto e perguntou, com doçura, se seu coração estava inquieto. Daniel hesitou antes de responder, mas não viu motivo para mentir. Contou que havia conhecido alguém, uma jovem de fé cristã, e que sentia algo profundo por ela. A mãe de Santo ouviu em silêncio, e ao final, disse apenas que todo amor verdadeiro exige coragem, e que preconceito algum deveria impedir um sentimento honesto. Mas também o alertou de que caminhos assim nunca são fáceis. Certo fim de tarde, os dois se encontraram na praça quase sem combinar. O céu estava tingido por tons alaranjados, e o vento suave trazia consigo o cheiro distante do mercado. Sentaram-se sob uma árvore antiga, cujas raízes grossas pareciam guardar histórias de gerações. Ali, com a cidade se movendo ao redor deles, Daniel tomou a coragem que vinha acumulando e segurou a mão de Ana pela primeira vez. Ela não recuou. Pelo contrário, entrelaçou seus dedos aos dele como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. O toque, simples e sincero, fez ambos sentirem um calor que não vinha apenas do corpo, mas de algo muito mais profundo. Ana respirou fundo, sabendo que estava atravessando um limite invisível, mas real. Olhou para Daniel. Viu nele não apenas o rapaz do mercado, mas alguém que carregava uma história própria, com raízes culturais que ela jamais havia conhecido. Ele, por sua vez, vê nela não a jovem proibida, mas alguém que buscava liberdade dentro de si mesma. E naquele instante, havia uma promessa silenciosa entre eles, a de que continuariam, apesar do mundo e de suas regras antigas. E antes de continuar essa trama cada vez mais intensa e carregada de sentimentos, aproveite para pedir ao público que se inscreva no canal e deixe o like, porque a história está prestes a entrar em um território ainda mais profundo, emocionante e cheio de tensões culturais. A partir daquele toque de mãos, algo entre Ana e Daniel mudou para sempre. Eles não disseram nada imediatamente, mas o silêncio que se instalou tinha um peso novo, um peso doce, quase sagrado. Ana sentiu seu coração bater tão forte que temeu que Daniel pudesse ouvir. E, no entanto, não havia medo ali. Apenas a sensação de que ela finalmente estava permitindo que seu próprio destino respirasse. Quando soltaram as mãos, foi devagar, como quem teme quebrar algo precioso. A cidade continuava viva ao redor deles, mas para Ana e Daniel parecia que tudo havia desacelerado, como se o mundo estivesse permitindo que eles se encontrassem com calma. Naquela noite, Ana deitou-se na cama sem conseguir fechar os olhos. A casa estava silenciosa, com apenas o som distante dos grilos vindo do quintal. O rosário permanecia sobre a mesa ao lado da cama, mas ela não o pegou.
Em vez disso, levou a mão ao pulso onde estava amarrada a fita azul que ganhará da senhora da barraca. Passou os dedos sobre o tecido e sentiu um conforto inexplicável, como se aquela fita fosse agora uma ponte entre dois universos que ela tentava entender. Ela sabia que enfrentaria conflitos internos cada vez maiores, mas, pela primeira vez, não desejou empurrá-los para longe. Do outro lado da cidade, Daniel caminhava pelo terreiro em silêncio, observando a lua que surgia lentamente no céu. As folhas ao redor balançavam de leve, como se respondessem ao vento morno da noite. Ele pensava em Ana, não apenas na beleza dela, mas na coragem que começava a ver nos olhos dela. Sabia que ela carregava medos profundos, muitos deles plantados por tradições familiares antigas, e que atravessar essas barreiras seria doloroso. Mas também sabia que ela tinha força. Ele sentia isso, como uma vibração suave que emanava dela sempre que se encontravam. No dia seguinte, Ana saiu de casa decidida a não procurar Daniel, tentando convencer a si mesma de que precisava criar distância antes que a situação fugisse do controle. Mas basta que o coração se apaixone para que a razão se torne frágil. Quando ela chegou à praça e viu Daniel conversando com um vendedor de frutas, sentiu-se paralisada por alguns instantes. Ele a viu quase no mesmo momento, e o sorriso que surgiu em seu rosto desfez qualquer tentativa dela de manter distância. Era como se ele, sem esforço algum, chamasse por ela de um modo que transcendeu palavras. Daniel percebeu a hesitação dela assim que ela se aproximou. Seus olhos, apesar de alegres, carregavam um conflito evidente. Ele não queria pressioná-la, então manteve a conversa leve, perguntando sobre o dia, sobre sua família, sobre pequenas coisas do cotidiano. Ana respondeu com sinceridade, mas havia momentos em que desviava o olhar, como se temesse ser descoberta. Daniel entendeu o que estava acontecendo. Era difícil demais para ela equilibrar quem era com quem estava se tornando. E ele decidiu, naquele instante, que agiria com paciência. O amor, para florescer, precisava de tempo. Durante a conversa, um grupo de senhoras passou pela praça e cumprimentou Ana com sorrisos e comentários sobre a missa do domingo anterior. Quando olharam para Daniel, porém, seus rostos mudaram, ainda que de forma sutil. Não era hostilidade aberta, mas uma mistura de curiosidade e julgamento gentilmente disfarçado. Ana sentiu o corpo inteiro ficar tenso. Daniel apenas sorriu com cordialidade, acostumado àquele tipo de reação. Quando as senhoras se afastaram, Ana se desculpou, ainda mais constrangida. Daniel respondeu calmamente que não havia do que pedir desculpas. Para ele, aquilo era parte da realidade, uma realidade que tentava mudar através da convivência e do respeito. Depois desse episódio, Ana sentiu uma pontada de culpa. Não por estar com Daniel, mas por ter sentido vergonha diante das senhoras. Ela percebeu o quanto ainda precisava enfrentar seus próprios preconceitos, mesmo os que não sabia que existia. A sensação ficou martelando em sua mente durante o resto do dia, até que finalmente ela decidiu escrever em seu diário, algo que não fazia há meses. No papel, confessou suas dúvidas, seus medos, mas também seu desejo de conhecer mais sobre o mundo de Daniel. E, ao escrever, sentiu um alívio inesperado, como se estivesse abrindo uma brecha interna que permanecerá trancada por anos. Daniel, por sua vez, voltou ao terreiro naquele fim de tarde e conversou longamente com a mãe de santo. Contou a ela o que havia acontecido na praça e como sentia que Ana se dividia entre dois mundos. A mãe de santo ouviu tudo com atenção, mexendo em um punhado de folhas enquanto refletia. Depois, disse a ele que as pessoas não mudam do dia para a noite, mas que o amor e o respeito têm força suficiente para unir até os universos mais distintos. Pediu apenas que ele fosse firme e paciente, e que jamais deixasse Ana sentir-se sozinha nesse processo. Mais tarde, Ana e Daniel se encontraram novamente, desta vez perto da fonte iluminada pela luz amarelada dos postes. Foi um encontro silencioso, quase tímido, mas carregado de significado. Ela se aproximou devagar, e ele percebeu que os olhos dela estavam mais firmes. Ana tomou coragem e contou o que havia escrito no diário, sem entrar em detalhes, mas admitindo que estava tentando entender seus sentimentos e seus próprios preconceitos.
Daniel ouviu com atenção, tocado pela honestidade dela. E naquele momento, mesmo sem dizerem explicitamente, ambos compreenderam que estavam entrando em um território emocional profundo, um território onde nada seria simples, mas tudo seria verdadeiro. E assim, enquanto a noite avançava e a cidade diminuía seu ritmo, Ana e Daniel ficaram ali, lado a lado, falando pouco, mas sentindo muito. A fonte borbulhava suavemente ao fundo, como se abençoasse aquele início de jornada difícil, mas inevitável. Cada respiração deles carregava a promessa silenciosa de continuar, apesar de tudo. Nos dias seguintes, Ana começou a observar a cidade de Feira de Santana com outros olhos. Cada rua, cada loja, cada praça parecia carregar histórias escondidas, conexões invisíveis que até então passavam despercebidas. Ela notava os detalhes das fachadas antigas, o movimento das pessoas que atravessavam a cidade, os sons de passos apressados misturados ao canto distante dos pássaros. Daniel tinha lhe mostrado que cada elemento da vida cotidiana podia ser visto de forma diferente, com atenção, respeito e até certo encantamento. Essa percepção fazia com que ela se sentisse viva de um jeito novo, quase desperta para um mundo que antes julgava monótono. Daniel, por sua vez, também percebia mudanças sutis na própria rotina. Ele passava mais tempo pensando em Ana, não apenas nos encontros que tinham, mas em como poderia ajudá-la a compreender melhor seu mundo sem que ela se sentisse ameaçada ou julgada. Cada conversa, cada gesto, cada sorriso trocado carregava uma intenção silenciosa: aproximar duas realidades que, aos olhos de muitos, jamais deveriam se encontrar. Ele sabia que precisaria de paciência, mas também tinha consciência de que a vida muitas vezes exige coragem para que se descubra a beleza oculta nas diferenças. Certa tarde, os dois decidiram explorar juntos o mercado municipal. Ana sentia um misto de ansiedade e curiosidade ao lado de Daniel, observando como ele conhecia cada vendedor, cada canto, cada cheiro. Ele explicava detalhes sobre a origem das frutas, das ervas, dos temperos, e falava com reverência sobre os rituais que usavam algumas plantas no terreiro. Ana ouviu fascinada, percebendo que havia muito mais no mundo do que lhe haviam ensinado até então. Ela se pegou admirando a forma como ele respeitava tudo à sua volta, os comerciantes, os vizinhos, a cidade em si, e percebeu que estava começando a enxergar beleza onde antes só via rotina. Enquanto caminhavam entre as barracas, Daniel mencionou a importância de certos dias e cerimônias que eram celebrados no candomblé. Ana ouviu com atenção, sem julgar, curiosa em aprender mais. Ele explicou que cada gesto, cada oferenda, cada canto tinha significado profundo, uma conexão direta com os ancestrais e com a própria vida cotidiana. Ana ficou tocada ao perceber que, embora diferente de sua fé, havia ali um respeito genuíno pela vida e pelas pessoas. Pela primeira vez, ela considerou que talvez fé não fosse uma questão de dogma, mas de intenção, dedicação e honestidade. No caminho de volta, passaram por uma pequena capela, e Ana sentiu a necessidade de entrar. Acendeu uma vela, segurou o rosário com firmeza e fez uma oração silenciosa. Daniel permaneceu do lado de fora, respeitoso, observando de longe, sem interromper. Ana sentiu-se dividida, mas também fortalecida. Era como se estivesse começando a compreender que não precisava escolher entre dois mundos opostos, mas sim encontrar um equilíbrio que lhe permitisse viver a própria verdade. Daniel entendeu aquilo sem que ela precisasse dizer nada, sentindo uma conexão silenciosa que ia além da compreensão superficial. Nos dias que se seguiram, as conversas entre eles ficaram mais profundas. Ana começou a questionar tradições familiares, costumes e regras que antes aceitava sem pensar. Perguntava a si mesma se tudo aquilo que julgava certo realmente correspondia à verdade que carregava em seu coração. Daniel, com paciência, ouvia suas dúvidas, oferecendo perspectivas que ela jamais considerará. Não havia pressa, não havia imposição. Apenas a possibilidade de explorar juntos mundos que, para a maioria das pessoas, permaneceriam separados. Em uma tarde de domingo, enquanto a cidade parecia descansar sob o calor do sol, Ana contou a Daniel sobre a missa que havia assistido naquela manhã.
Falou sobre os cânticos, a sensação de acolhimento, a força que sentiu na fé comunitária. Daniel ouviu atentamente, admirando a sinceridade com que ela compartilhava sua experiência. Ele percebeu que a fé dela não era um obstáculo, mas uma parte essencial do que ela era. E isso o fez sentir ainda mais respeito e carinho por ela, reforçando o desejo de construir algo genuíno, baseado em compreensão mútua. Daniel também compartilhou histórias do terreiro com Ana. Falou sobre os orixás, suas lendas, ensinamentos e maneiras de guiar a vida das pessoas de acordo com princípios de harmonia, respeito e ancestralidade. Ana escutava fascinada, tentando absorver cada detalhe, perceber cada nuance. Ela começou a notar semelhanças inesperadas entre as histórias que Daniel contava e algumas passagens bíblicas que conhecia. Era como se, de alguma forma, ambos os universos tivessem pontos de contato, ainda que escondidos sob diferentes camadas culturais. O relacionamento deles, embora ainda discreto, começou a despertar curiosidade entre os moradores da cidade. Alguns observavam, comentavam discretamente, mas sem hostilidade aberta. Ana e Daniel perceberam que precisariam ser cuidadosos, mas não deixaram que o medo os afastasse. A conexão que compartilhavam era maior do que o risco de julgamento. Ambos entendiam que o amor e a compreensão mútua exigiam coragem, e que cada pequena demonstração de respeito fortalecia ainda mais o vínculo que crescia entre eles. Em uma noite calma, sentados à beira da fonte da praça, Ana confessou a Daniel que sentia medo do que a família poderia pensar, mas que também não queria abrir mão do que sentia. Daniel segurou sua mão com firmeza e disse que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de continuar apesar dele. Ana sorriu levemente, sentindo uma força nova crescer dentro de si. Pela primeira vez, percebeu que não precisava negar partes de quem era para viver um amor que surgia de forma tão intensa e verdadeira. E foi nesse momento de compreensão mútua, com a lua iluminando suavemente seus rostos, que Ana e Daniel perceberam que estavam prestes a atravessar uma etapa decisiva em suas vidas. O mundo à volta podia ser crítico, os costumes rígidos e a sociedade conservadora, mas eles tinham algo que transcendia tudo isso. Um vínculo construído em respeito, curiosidade e a descoberta de que o amor, mesmo em tempos e contextos complicados, sempre encontra uma maneira de florescer. Nos dias seguintes, Ana passou a perceber que seu coração já não pertencia apenas a si mesma, mas também ao espaço que compartilhava com Daniel. Cada gesto, cada palavra trocada se tornava um fio que entrelaçava suas vidas de maneira silenciosa e quase invisível aos olhos alheios. Ela começou a perceber a cidade com mais atenção, como se cada esquina, cada barraca, cada pessoa que passava tivesse um significado especial. Daniel lhe mostrava detalhes que Ana jamais tinha notado. A maneira como a luz caía sobre as casas antigas, o ritmo diferente do comércio entre as manhãs e as tardes, e a força das tradições que ainda viviam entre os moradores. Tudo aquilo parecia lhe abrir portas para um mundo que antes ela julgava distante. Daniel, por sua vez, sentia que precisava se equilibrar entre a vida cotidiana e o universo que Ana carregava consigo. Ele não queria que ela se sentisse ameaçada ou confusa, mas também sabia que não podia esconder quem era. O coração dele batia acelerado sempre que ela aparecia. Cada encontro era uma mistura de medo e desejo, e cada despedida um aperto silencioso na alma. Ele refletia sobre a própria coragem, consciente de que, mesmo em 1976, Feira de Santana guardava olhares críticos para aqueles que ousavam atravessar fronteiras culturais e espirituais. Ainda assim, algo nele dizia que valia a pena arriscar. Uma tarde, Ana encontrou-se com Daniel perto de uma pequena praça escondida entre as ruas movimentadas. Havia flores silvestres crescendo entre os paralelepípedos e uma brisa leve carregava o cheiro de terra molhada após uma chuva rápida. Sentaram-se em um banco de madeira, e Daniel começou a falar sobre a importância do respeito aos ancestrais e à natureza nos rituais do candomblé. Ana ouviu atenta, sentindo que cada palavra tocava um espaço profundo dentro dela. Era fascinante perceber como a espiritualidade de Daniel não diminuía a sua própria fé, mas a complementava de maneira inesperada. Enquanto conversavam,
Ana confessou que temia que a própria família não aceitasse sua aproximação com Daniel. Ele segurou suas mãos e disse que o medo nunca deveria ser motivo para impedir sentimentos verdadeiros. Havia uma força silenciosa naquele gesto, algo que transmitia segurança sem necessidade de palavras grandes. Ana sentiu o coração aquecer, e pela primeira vez percebeu que coragem poderia ser algo aprendido e cultivado, e não apenas uma qualidade inata. Ela estava começando a entender que a vida, muitas vezes, exige enfrentar os preconceitos internos e externos para que se encontre a própria verdade. Os encontros deles começaram a se tornar mais frequentes, mas sempre discretos. Ana passou a observar mais atentamente os costumes da cidade e a se perguntar quantas tradições se perdiam por medo ou desconhecimento. Ela e Daniel caminhavam pelas ruas antigas, discutindo pequenas diferenças entre suas crenças e descobrindo pontos em comum que, para eles, pareciam surpreendentemente significativos. Cada conversa trazia um novo aprendizado, e o respeito mútuo fortalecia o vínculo que crescia entre eles. Era uma relação proibida, intensa e cheia de significado, mas também baseada em cuidado e compreensão. Certa noite, Ana teve um sonho vívido com a própria fé e a espiritualidade de Daniel se entrelaçando de maneira simbólica. No sonho, imagens de igrejas e terreiros se misturavam, e ela sentia que não precisava escolher entre os mundos, mas aprender a navegar entre eles. Ao acordar, ficou pensativa, compreendendo que aquela experiência onírica refletia seu conflito interno. Sabia que cada passo em direção a Daniel poderia ser desafiador, mas também sentia uma força invisível que a guiava a não fugir de seus sentimentos. Daniel percebeu, nas semanas seguintes, que Ana estava mais confiante, mas ainda presa a certos medos internos. Ele decidiu conduzir pequenas experiências, mostrando-lhe como cada ritual do terreiro tinha um significado profundo, mas também podia ser entendido de forma simbólica, sem exigir que ela adotasse a fé dele. Ana se sentia cada vez mais segura, percebendo que curiosidade e respeito podem coexistir, e que a espiritualidade de Daniel não diminuía sua própria fé cristã, mas a enriquecia de maneiras inesperadas. Cada visita ao terreiro se tornava uma aula de cultura, história e empatia. Em uma tarde chuvosa, os dois encontraram refúgio sob a marquise de uma loja antiga. A chuva caía forte, transformando a cidade em um espetáculo de reflexos e sons ritmados. Ana segurava firme o braço de Daniel, sentindo-se protegida e conectada. Conversaram sobre medos, desejos e sobre o futuro, sempre com uma mistura de cautela e esperança. A cidade, por mais grande que fosse, parecia se tornar pequena diante da intensidade daquele momento, e ambos percebiam que estavam construindo uma intimidade que ia além do toque físico. Uma cumplicidade silenciosa, mas profunda. Os dias seguintes foram marcados por pequenos gestos de confiança e entendimento. Ana começou a compartilhar com Daniel lembranças de sua infância, suas primeiras experiências na igreja e os conselhos rígidos da família. Ele ouviu com atenção, sem julgamento, apenas reconhecendo a complexidade que moldava a jovem. Daniel, por sua vez, compartilhou histórias do próprio crescimento no terreiro, experiências de fé e tradições que passavam de geração em geração. Cada relato aproximava-os mais, construindo uma ponte entre mundos distintos, mas igualmente ricos e significativos. Em um entardecer dourado, Ana e Daniel caminharam até uma pequena colina que oferecia vista para a cidade inteira. O vento balançava os cabelos dela, e ele segurou sua mão com firmeza e carinho. Ela sentiu, naquele momento, que a escolha de seguir ou recuar estava em suas próprias mãos, mas também percebeu que a conexão com Daniel era algo que não podia ignorar. Era como se a própria cidade sussurrasse que, apesar dos desafios, cada sentimento verdadeiro tem sua própria força. E ali, em silêncio, eles se prometeram descobrir juntos o que significava viver um amor que atravessava limites culturais, religiosos e emocionais. Nos dias seguintes, Ana passou a observar seus próprios pensamentos com mais atenção. Cada lembrança de Daniel, cada conversa trocada, cada gesto, parecia deixá-la mais consciente do quanto o mundo que ela conhecia era pequeno diante das possibilidades que surgiam com o rapaz.
Ela começou a perceber que fé e cultura não precisavam estar em conflito, mas podiam coexistir e até se enriquecer mutuamente. Essa compreensão não eliminava os medos que herdara, mas oferecia uma nova perspectiva, a de que coragem e amor poderiam caminhar lado a lado, mesmo em tempos conservadores. Daniel também se sentia transformado. Sua relação com Ana o ensinava a observar a própria espiritualidade de forma mais profunda, questionando, ao mesmo tempo, reforçando sua fé no candomblé. Cada encontro era uma oportunidade de refletir sobre o significado real de tolerância, de paciência e de amor incondicional. Ele entendia que o vínculo que crescia entre eles não era apenas romance, mas uma ponte entre mundos distintos, e que o respeito mútuo era a base para que algo tão delicado pudesse florescer sem medo. Em uma manhã ensolarada, Ana decidiu visitar Daniel no terreiro, acompanhada de uma mistura de curiosidade e nervosismo. Ao entrar, foi recebida com respeito, mas também com certa surpresa por parte de algumas pessoas que não estavam acostumadas a vê-la ali. Daniel segurou sua mão discretamente, e ela sentiu um conforto imediato. Passaram a manhã juntos, observando a preparação de alguns rituais, o cuidado com as ervas e a energia silenciosa que preenchia o espaço. Ana não precisava participar ativamente, apenas compreender. E isso já era suficiente para que seu coração se sentisse ligado a algo maior. Durante aquele dia, Daniel explicou o significado de certos cantos e gestos, e Ana percebeu que cada detalhe tinha um propósito que ia muito além do que os olhos podiam ver. Ela se surpreendeu com a beleza e a lógica que existiam por trás da tradição, que antes julgava estranha ou desconhecida. Cada história contada por Daniel parecia tocar camadas profundas de sua própria consciência, fazendo-a refletir sobre como tantas vezes havia rejeitado o que não compreendia. Sentiu-se, pela primeira vez, como se estivesse realmente aprendendo a olhar para o mundo com mais empatia e atenção. Ao final da visita, enquanto caminhavam pela praça de volta para casa, Ana confidenciou a Daniel que nunca havia sentido algo tão intenso, e ao mesmo tempo, tão confuso. Ele a ouviu com cuidado, sem interrupções, e disse que a confusão muitas vezes é o primeiro passo para o crescimento pessoal. Ela sorriu, reconhecendo a verdade naquilo. E, naquele instante, percebeu que o amor que sentia não precisava ser vivido de forma simples para ser verdadeiro. Ele poderia ser complexo, intenso, proibido e ainda assim legítimo. Nos dias que se seguiram, ambos começaram a notar olhares curiosos e comentários discretos por parte de conhecidos e familiares. A presença de Ana no terreiro, ainda que rara, havia sido percebida por algumas pessoas da cidade. Daniel, experiente, sabia que qualquer atitude precipitada poderia trazer problemas. Ana, por outro lado, sentia uma mistura de medo e coragem, sabendo que estava lidando com um amor que atravessava barreiras culturais, religiosas e sociais. Cada passo adiante exigia cuidado, mas também fortalecia o vínculo que crescia entre eles. Em uma tarde quente, sentado sob a sombra de uma árvore antiga, Daniel contou a Ana histórias de ancestrais que haviam enfrentado preconceito semelhante e ainda assim mantiveram sua fé viva. Ana a ouviu fascinada, refletindo sobre como aqueles relatos ressoavam com suas próprias experiências de resistência familiar e religiosa. Ela começou a perceber que, mesmo em tempos e contextos diferentes, existia algo universal na luta por autenticidade, respeito e amor. Aquilo a inspirou a confiar mais em si mesma e na relação que construíam. Ana também começou a compartilhar mais sobre suas próprias crenças, explicando rituais, orações e tradições familiares que ela considerava sagradas. Daniel escutava atentamente, curioso e admirado, percebendo que a fé cristã dela carregava uma força própria, diferente, mas igualmente profunda. Ele compreendeu que não se tratava de convencer ou substituir, mas de aprender juntos, encontrar pontos de contato e celebrar as diferenças de forma honesta. Essa troca silenciosa consolidava o respeito mútuo que se tornava a base do amor deles. Em um entardecer, Ana percebeu que estava cada vez mais confortável em explorar o mundo de Daniel sem medo. Caminhar pelo terreiro, observar rituais, ouvir histórias antigas, tudo aquilo deixou de parecer proibido ou estranho. Ela começou a sentir que,
Mesmo em uma cidade pequena e tradicional como Feira de Santana, era possível abrir espaço para sentimentos autênticos e conexões que desafiavam regras, sem perder a própria identidade. Daniel, ao notar a mudança, sentiu uma alegria silenciosa. A coragem de Ana era, de certa forma, também a sua. O vínculo entre eles começou a se fortalecer de maneira quase silenciosa, mas intensa. Cada encontro, cada conversa, cada gesto de respeito e compreensão criava uma intimidade que ia além do toque físico ou da presença. Era algo espiritual, emocional e cultural ao mesmo tempo. Eles percebiam que estavam construindo algo raro, uma relação que unia mundos distintos sem tentar apagar as diferenças, mas celebrando-as. E, nesse processo, ambos descobriam novas dimensões de si mesmos, enquanto enfrentavam os desafios de viver um amor proibido em 1976. Ana começou a perceber que cada passo ao lado de Daniel a tornava mais consciente de suas próprias limitações e preconceitos. Caminhar com ele pelas ruas de Feira de Santana não era apenas um passeio, era uma lição diária de empatia e descoberta. Cada olhar atento de Daniel para as pessoas, cada gesto de respeito diante do cotidiano da cidade, despertava nela uma curiosidade que ia além do romance. Ela se perguntava como poderia integrar aquela nova compreensão sem trair suas próprias crenças, e ao mesmo tempo, sem negar o sentimento intenso que crescia em seu coração. Daniel notava que Ana estava mudando, mas não de forma forçada. Havia uma suavidade em seu comportamento, uma capacidade de observar o mundo sem julgamentos imediatos, e ele admirava a coragem que ela demonstrava ao enfrentar seu próprio medo. Ele também se questionava sobre como poderia ajudá-la a se sentir segura em meio ao preconceito velado da cidade, sempre consciente de que qualquer passo em falso poderia gerar desconfiança ou até mesmo afastá-la. Mas, ao mesmo tempo, sentia que a sinceridade entre eles era suficiente para sustentar essa ponte delicada que construíam. Certa tarde, Ana sugeriu que visitassem juntos a igreja onde frequentava a missa. Daniel aceitou, curioso, mas ciente de que precisaria respeitar cada espaço. Sentaram-se discretamente em um dos bancos do fundo, observando os fiéis e ouvindo os cânticos com atenção. Para Ana, foi estranho e emocionante compartilhar aquele lugar tão pessoal com alguém de fora de seu mundo religioso. Para Daniel, foi um aprendizado silencioso sobre a fé que moldava a vida dela, mas também sobre a força de quem se mantém fiel às suas crenças mesmo em meio às incertezas da vida. Após a missa, enquanto caminhavam pela praça iluminada pelo sol poente, Ana confessou a Daniel que se sentia dividida entre dois mundos, mas que cada experiência ao lado dele fazia com que entendesse que amor e fé não precisavam ser inimigos. Daniel segurou sua mão, apertando levemente, e disse que era possível caminhar entre dois universos sem se perder. Ana sentiu um conforto profundo nessa afirmação, percebendo que a coragem de continuar dependia de escolher com o coração, mas também com consciência. Nos dias seguintes, pequenos detalhes do cotidiano passaram a se tornar significativos para ambos. Ana notava como Daniel tratava os comerciantes com gentileza, como respeitava os mais velhos e as tradições, e como cada ação carregava uma intenção silenciosa de cuidado. Para ela, aquilo era surpreendente, pois nunca havia percebido que o mundo poderia ser visto de tantas maneiras diferentes, todas legítimas e respeitáveis. Cada passo que davam juntos era uma lição de humildade e abertura, reforçando o vínculo que crescia silenciosamente entre eles. Daniel, por sua vez, refletia sobre a própria história e o quanto era enriquecedor compartilhar seu universo sem medo de julgamentos. Ele percebeu que a honestidade e a paciência eram essenciais para que Ana se sentisse segura e compreendida. Cada gesto de confiança da parte dela fortalecia a certeza de que estavam construindo algo raro, um amor baseado no respeito às diferenças, na curiosidade genuína e na aceitação mútua. Ele se sentia privilegiado por poder mostrar que seu mundo não era uma ameaça, mas uma extensão da vida que merecia ser conhecida e apreciada. Em uma noite calma, sentados à beira da fonte, Ana desabafou sobre os desafios que sentia em equilibrar sua fé com os sentimentos que cresciam por Daniel. Ela admitiu que temia a reação da família e da comunidade, mas que também não podia ignorar a intensidade do que sentia.
Daniel a ouviu atentamente, segurando suas mãos como se quisesse transmitir coragem sem precisar dizer nada. Naquele momento, perceberam que a intimidade emocional que compartilhavam era tão poderosa quanto qualquer ritual ou prece que conhecessem. Nos dias seguintes, Ana começou a experimentar pequenas mudanças internas. Sentia-se mais aberta, mais segura, mais curiosa sobre o mundo e sobre si mesma. As conversas com Daniel haviam se tornado aulas de vida, aprendizado e autoconhecimento. Cada encontro deixava marcas sutis, mas profundas, e ela percebeu que o que mais valorizava não era apenas a presença dele, mas a forma como ele a ajudava a enxergar a vida com mais clareza e compaixão. Certo fim de tarde, eles caminharam até um mirante que dava vista para a cidade inteira. O céu tingido de tons alaranjados e roxos parecia refletir a complexidade e a beleza do que estavam vivendo. Daniel segurou a mão de Ana e falou sobre coragem, confiança e amor verdadeiro. Ela olhou para ele e percebeu que o sentimento que os unia era maior do que qualquer preconceito ou dificuldade social. Havia entre eles uma sinceridade que não precisava ser dita em palavras, pois cada gesto, cada toque, cada olhar falava por si só. E, naquele momento, sob o céu vasto de Feira de Santana, Ana e Daniel entenderam que estavam prestes a enfrentar desafios ainda maiores, mas que a força do vínculo que construíam seria suficiente para sustentá-los. Era uma relação proibida, intensa e culturalmente carregada, mas também autêntica, transformadora e impossível de ignorar. A cidade ao redor continuava viva, mas para eles, aquele instante parecia um universo próprio, onde fé, amor e coragem se encontravam em perfeita harmonia. Nos dias seguintes, Ana começou a sentir uma mistura de medo e esperança cada vez mais intensa. Cada vez que caminhava ao lado de Daniel, sentia o coração pulsar com força, como se cada passo fosse carregado de significado. Ela se perguntava como seria enfrentar a desaprovação da família, das amigas e da comunidade, mas também compreendia que aquele vínculo que crescia silenciosamente era verdadeiro e impossível de ignorar. A cidade de Feira de Santana, com suas ruas antigas e seu movimento constante, parecia agora o cenário de uma história maior, de emoções e descobertas que não poderiam mais ser contidas. Daniel, por sua vez, refletia sobre a responsabilidade de conduzir esse relacionamento com cuidado. Ele sabia que qualquer gesto imprudente poderia afastar Ana ou gerar conflitos desnecessários, mas também percebia que, ao lado dela, havia uma oportunidade de ensinar, de compartilhar experiências e de mostrar que fé, cultura e amor não precisavam ser inimigos. Cada conversa, cada encontro, cada silêncio partilhado fortalecia a confiança mútua e tornava mais clara a certeza de que aquele sentimento era profundo e legítimo, mesmo em meio a todas as dificuldades externas. Certa tarde, Ana e Daniel caminharam até a praça central, onde crianças corriam entre barracas e vendedores anunciavam frutas, verduras e doces. O cheiro das frutas maduras misturava-se ao som das vozes, criando uma atmosfera quase mágica. Ana percebeu que, mesmo em meio à movimentação e à rotina da cidade, havia espaço para encontros silenciosos e transformadores. Daniel mostrava a ela como observar cada detalhe com atenção, como perceber a vida pulsando em cada gesto simples. E Ana começou a perceber que a cidade não era apenas o espaço físico em que viviam, mas também um território de possibilidades e aprendizados. Em um desses passeios, Ana comentou sobre a importância da oração em sua vida, sobre como cada missa a fortalecia e a mantinha firme diante das incertezas. Daniel ouviu atentamente, reconhecendo a profundidade da fé dela e a sinceridade com que ela a vivia. Ele percebeu que a espiritualidade de Ana não era superficial nem limitada, mas sim uma força que a moldava e guiava suas decisões. E isso fez com que ele a admirasse ainda mais, reforçando a certeza de que o amor deles não precisava apagar diferenças, mas sim respeitá-las. Nos dias seguintes, a aproximação entre Ana e Daniel começou a chamar a atenção de pessoas mais próximas. Alguns amigos percebiam que algo havia mudado na jovem cristã, enquanto outros comentavam discretamente sobre o rapaz ligado ao terreiro. Daniel sabia que precisariam ser discretos,
mas não deixava que isso diminuísse a intensidade do que sentiam. Ana, por sua vez, sentia uma mistura de medo e coragem, consciente de que o caminho que estavam trilhando não era fácil, mas também sentia que a sinceridade e o respeito que compartilhavam eram suficientes para sustentar aquele vínculo. Em uma noite tranquila, sentados à beira da fonte da praça, Ana desabafou sobre os medos que sentia em relação à família e à comunidade. Ela admitiu que, embora estivesse encantada com Daniel e fascinada por seu mundo, temia ser julgada ou mesmo repreendida. Ele a ouviu em silêncio, segurando sua mão com firmeza, transmitindo apoio sem precisar dizer uma palavra. Naquele momento, perceberam que a força da relação não estava apenas nos gestos visíveis, mas na compreensão mútua e no respeito profundo que cultivavam entre si. Nos dias que se seguiram, Ana começou a refletir sobre sua própria fé e sobre os preconceitos que havia herdado ao longo da vida. Percebeu que muitas de suas limitações vinham de interpretações rígidas e não de uma compreensão verdadeira do amor e da espiritualidade. Daniel, ao perceber a mudança sutil nela, sentiu-se esperançoso. Ele compreendeu que, aos poucos, Ana estava aprendendo que amor e fé não precisavam ser barreiras, mas poderiam coexistir de maneira harmoniosa, mesmo em uma cidade marcada por tradições rígidas. Certa tarde, caminhando entre as ruas antigas da cidade, Ana comentou sobre como havia aprendido a valorizar pequenas coisas: o canto dos pássaros, o aroma das frutas, o sorriso das pessoas. Daniel sorriu, percebendo que cada momento compartilhado havia deixado marcas profundas nela. Era como se a própria cidade estivesse transformando-se em um espaço simbólico, onde diferentes culturas e crenças podiam coexistir, refletindo a própria jornada que eles viviam. Ana sentiu que o vínculo deles havia se tornado parte de sua identidade, algo impossível de negar ou ignorar. Em um encontro seguinte, Daniel levou Ana até um local especial próximo ao rio que cortava a cidade. Ali, ele lhe explicou como os elementos da natureza eram fundamentais para os rituais e ensinamentos do candomblé. Ana ouviu fascinada, percebendo que, embora diferente de sua fé cristã, havia uma lógica e uma beleza profunda naquele conhecimento. Ela sentiu que o mundo de Daniel não era uma ameaça, mas sim uma extensão de possibilidades que poderiam enriquecer sua própria visão de vida. A empatia e o respeito que compartilhavam fortaleciam ainda mais a relação. E assim, enquanto o sol se punha sobre Feira de Santana, Ana e Daniel permaneceram lado a lado, contemplando o horizonte. A cidade vibrava ao redor deles, mas naquele instante havia apenas o silêncio compartilhado, repleto de significado. Cada gesto, cada olhar, cada palavra não dita fortalecia a compreensão de que estavam construindo algo único. Uma relação que desafiava convenções, unia mundos diferentes e, acima de tudo, celebrava o amor, a coragem e a descoberta mútua. Nos dias que se seguiram, Ana e Daniel perceberam que a relação que construíam já não era apenas sobre encontros ou sentimentos individuais, mas sobre a transformação que cada um provocava no outro. Ana aprendia a observar o mundo com mais empatia e coragem, enquanto Daniel reconhecia a força da fé e da honestidade emocional de Ana. Cada passo que davam juntos era uma ponte silenciosa entre universos distintos, e a cada gesto de cuidado e respeito fortaleciam o vínculo que desafiava convenções, preconceitos e expectativas sociais. Em uma tarde, sentados em um banco da praça principal, Ana comentou sobre o quanto se sentia dividida entre o medo da desaprovação da família e a intensidade do que sentia por Daniel. Ele segurou suas mãos com firmeza, transmitindo confiança e segurança. Disse que o amor verdadeiro muitas vezes exige enfrentar desafios que pareciam intransponíveis, mas que a coragem de seguir em frente é o que torna o sentimento legítimo e duradouro. Ana percebeu, naquele instante, que estava aprendendo a equilibrar coração e razão, medo e desejo, fé e curiosidade. Nos encontros seguintes, Ana passou a visitar o terreiro com mais frequência, mas sempre respeitando seus próprios limites. Cada ritual, cada explicação, cada detalhe compartilhado por Daniel se tornava uma experiência de aprendizado e admiração. Ela compreendia que aquela espiritualidade não competia com a sua fé cristã, mas a complementava,
oferecendo novas formas de enxergar o mundo e de lidar com os desafios internos e externos. Daniel, por sua vez, admirava a forma como Ana assimilava cada ensinamento com sensibilidade e sinceridade. Certa noite, durante um pôr do sol que tingia a cidade de tons dourados e alaranjados, Ana desabafou sobre o peso de viver um amor considerado proibido. Daniel a ouviu atentamente e disse que a verdadeira proibição muitas vezes existia apenas na mente das pessoas e que coragem e respeito poderiam superar barreiras externas. Ana sentiu-se fortalecida por aquelas palavras e percebeu que, mesmo diante do medo, estava decidida a explorar esse sentimento de forma autêntica, sem trair suas convicções mais profundas. Nos dias que se seguiram, pequenos gestos tornaram-se símbolos da relação deles. O toque das mãos, os olhares longos, os sorrisos silenciosos, as conversas que atravessavam horas sem perder a profundidade. Ana começou a sentir que cada experiência compartilhada com Daniel a transformava, e que a própria cidade parecia se tornar mais viva, mais rica e mais significativa através da conexão que mantinham. Daniel, ao perceber essa mudança nela, sentiu-se cada vez mais certo de que estavam construindo algo raro e precioso. Em uma tarde quente, caminharam até um mirante que permitia ver a cidade inteira. Ali, Daniel falou sobre a importância de respeitar as diferenças e de aprender com elas. Ana compreendeu que a relação deles não precisava ser simples para ser verdadeira. Pelo contrário, a complexidade tornava tudo mais intenso e significativo. Ela percebeu que a coragem de amar e de ser amada podia coexistir com a prudência e o respeito, e que a autenticidade era a chave para sobreviver às dificuldades que poderiam surgir. Nos encontros seguintes, Ana começou a perceber que o amor que sentia por Daniel não apagava sua própria identidade, mas a fortalecia. Cada experiência vivida com ele ensinava-lhe sobre tolerância, empatia, paciência e a beleza de descobrir novos mundos sem perder a própria essência. Daniel, por sua vez, reconhecia que ela estava se tornando parte de sua vida de forma profunda e transformadora. O vínculo deles ia além do físico ou do social. Era uma relação espiritual, cultural e emocionalmente intensa, capaz de resistir às barreiras impostas pela sociedade. Certa noite, sentados à beira da fonte, refletiram sobre o caminho que haviam percorrido. Ana confessou que havia medos, mas que a coragem de continuar ao lado de Daniel era maior que qualquer insegurança. Ele a abraçou com ternura, e naquele gesto simples havia toda a compreensão e proteção que ambos precisavam. Sentiram, naquele momento, que o amor que compartilhavam era capaz de atravessar preconceitos, superar medos e criar uma nova realidade, baseada na sinceridade e no respeito mútuo. Nos dias finais que marcaram aquele período, Ana e Daniel continuaram a construir seu vínculo com atenção e cuidado. Cada encontro, cada conversa, cada gesto se tornava uma oportunidade de fortalecer a confiança e a intimidade. A cidade ao redor continuava a viver seu ritmo, mas para eles, cada instante juntos era um universo próprio, onde fé, cultura e amor se entrelaçavam. Eles compreenderam que, apesar de todos os desafios, o sentimento que nutriram era legítimo e transformador. E assim, ao fechar este capítulo da história, Ana e Daniel permaneceram lado a lado, conscientes de que estavam vivendo algo proibido, intenso e culturalmente carregado, mas também verdadeiro, profundo e único. Cada olhar, cada toque, cada palavra silenciosa reafirmava a coragem que haviam cultivado para atravessar barreiras e descobrir que o amor pode florescer mesmo nos cenários mais inesperados. E antes de concluir, lembre ao público mais uma vez que se inscreva no canal e deixe o like, para não perder os próximos capítulos desta história intensa e culturalmente rica.